Bom dia, hoje é dia 26 de dezembro de 2012, estamos ao vivo nesta manhã de quarta-feira aqui na TV Poços com o Jornal do Sul de Minas, sempre contando com a sua participação, com as suas perguntas, com a sua interação. Nosso telefone 3721-6955, hoje o assunto é a respeito de saúde. Durante quase todos esses dias estamos falando de saúde. Na segunda-feira passada falamos com a Mônica Cirilo a respeito de nutrição, aproveitando aí boas dicas para este fim de ano aí nessas festas, onde normalmente são cometidos os excessos. E hoje nós vamos falar a respeito de políticas públicas para a saúde com o secretário municipal de saúde aqui de Poços de Caldas, o Dr. Júlio Balducci. Bom dia. Bom dia, Zambrano. Bom dia a todos vocês. Obrigada. Mais uma vez é um prazer estar aqui na TV Poços, né? Nesse final de ano, espero que todos tenham tido um Feliz Natal aí, com muita paz e saúde principalmente. Sem dúvida, essa é a nossa esperança, né? E é o nosso desejo também. Final de ano, final de administração, e é exatamente a respeito disso que a gente vai conversar. Como está a Secretaria de Saúde, todo o seu equipamento, toda a sua aparelhagem, para que possa ser entregue aí para a próxima administração e que a população continue utilizando. A Marília Pereira também é a nossa participante especial nesta data. Bom dia. Muito obrigada pelo especial. Como Bom sempre, dia. Especial. Obrigada a todos os telespectadores. Também espero que tenham tido um Feliz Natal e que hoje a ressaca seja leve, né? E para vocês aqui um prazer enorme estar junto com vocês, especialmente com o Dr. Júlio aqui hoje, que ainda não tinha tido o prazer de estar mantendo um papo com ele, apesar da gente estar dentro de alguma forma com uma vida mais ativa em termos de mídia e tal, mas é um prazer enorme e a gente está aqui. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. Bom dia, ótimo Tudo dia, bem? Fábio, bem-vindo, doutor Júlio, tudo ótimo, excelente dia para você, também espero que você tenha tido um ótimo dia de Natal. Nós já convidamos você a participar dessa edição 3721-6955 ao vivo até às 9 horas da manhã. E também você pode mandar e-mail na reprise às 20h15 à meia-noite no Mensagem Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com. É o mesmo endereço para você falar aqui comigo, é ao vivo agora na parte da manhã. E o Fábio faz as publicações no Facebook, daqui a pouquinho você também pode interagir. facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Marília falou dos excessos, né? Acredito que não tenham acontecido tantos excessos, né? Porque observamos alguns acidentes de carro e tudo mais, essa movimentação que sempre tem. Mas, segundo o Dr. Júlio Balducci, essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando cheguei aqui, quando nos encontramos, a respeito das movimentações nos hospitais aqui da cidade, pelo menos, tudo normal, né, doutor? Tudo dentro de uma normalidade, né? Claro que os acidentes, essas coisas mais comuns do dia a dia continuaram a acontecer, mas foi, felizmente, um final de semana prolongado, né? Bastante tranquilo em relação a fatos mais graves, né? Eu ainda brinquei com você que ontem eu cheguei para dar plantão na Santa Casa, passei no pronto atendimento, tá cheio de vaga, eu falei, olha, a coisa tá boa mesmo, porque a coisa mais difícil que tem é você encontrar vagas em hospitais, né? Principalmente hospitais que atendem em SUS. Mas foi realmente um final de dia, um Natal pelo menos, e um final de semana bastante tranquilo. Graças a Deus, né? E também nas estradas daqui da nossa região, parece que a coisa se manteve do mesmo jeito. A Polícia Rodoviária Federal vem nos dar uma entrevista. Um membro da Polícia Rodoviária Federal participará de uma edição do Jornal do Sul de Minas na próxima semana, falando exatamente de dicas, como as pessoas devem se portar nas estradas, como devem conduzir aí seus veículos em direção às suas viagens, aos seus merecidos descansos, sempre com segurança, visando o bem-estar dos condutores e daqueles próximos que transitam também pelas vias estaduais ou, no caso, federais, tratando-se da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos uma reportagem que mostra como foi o movimento nesse final de semana, ontem especificamente, em relação a essa Operação Natal que foi deflagrada por essa Corporação de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, aqui nas estradas de Poços de Caldas. Vamos ver. Os trechos sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal de Poços compreendem 3 rodovias, BR-146, BR-267 e BR-459, que abrangem mais de 11 municípios em um total de mais de 212 quilômetros.
A operação fim de ano foi planejada para fiscalizar trechos com alto índice de acidentes e também punir as imprudências de motoristas e motociclistas. Nessa época de feriado de Natal, Ano Novo, aí nós notamos principalmente as infrações de ultrapassagens em local proibido, falta do uso do cinto de segurança e principalmente também a lotação excedente. Muitos condutores negligenciam a capacidade do veículo e colocam mais passageiros do que o permitido. Além de verificar os documentos do condutor, fiscalizar ultrapassagens proibidas, os policiais rodoviários federais vão aumentar o controle sobre a mistura muitas vezes fatal de bebida e direção. Com as novas regras da Lei Seca aprovadas no último dia 21 de dezembro, as penalidades ficaram maiores e as fiscalizações mais rígidas para quem dirige embriagado ou sob efeito de substâncias que alterem a capacidade de dirigir. As principais alterações são em relação ao valor da multa, né, que passa a ser uma infração de natureza gravíssima, cuja valor da multa será multiplicado por 10, chegando ao valor de R$ 1.915. E, no caso de reincidência no período de até 12 meses, esse valor será ainda dobrado, quer dizer, quase no valor de R$ 3.800. E, principalmente com relação à aferição da capacidade psicomotora do condutor ao dirigir. Então, antes somente com o teste do etilômetro, bafômetro, ou com o exame de sangue. Agora, passa-se a admitir, inclusive para fins criminais, a presença de outras provas, tais como imagens, vídeos, depoimento de testemunhas, dentre outras provas aí que podem ser admitidas em direito. Os motoristas aprovam a ação nas rodovias. Muito importante. Deveria ter mais, né? Deveria ter mais, até pouco, né? Pelo que necessita, né? O número de acidentes que acontece. Com certeza. É medida de segurança, né? É importante, sim. É muito importante porque você tem muitas vidas, né, e você não sabe, às vezes você tá bem, o outro não tá, né? Tem muitas famílias, igual meu cunhado ali tá viajando, tá com criança no carro, né? Então é importante, sim. É muito importante as fiscalizações em todas as estradas, né? Não só como as rodovias, mas nas estradas rurais também. Muito importante, sim. Muito bom fazer isso. Porque tem muita irregularidade, né? Eu acho importante. Eles acreditam que muitos acidentes poderiam ser evitados se os condutores dirigissem com mais cautela. A maioria do caso é imprudência, nem tanto bebida só também, nem imprudência também, né? A maior, né? Só que aí um gera o outro, né? Eu acompanho muitos acidentes, muito. Como estou vindo de Aguaí agora, eu vi um carro encapotado lá por imprudência da pessoa. Acho que estava conversando no celular. Que bom que foi assim aqui em Poços de Caldas. Essa não foi a mesma imagem que pelo menos os noticiários nacionais passaram através das movimentações das principais capitais do país, onde muitas pessoas acabaram tendo problemas por soprar o bafômetro e algumas se recusando também a fazer este ato, indo então aí, segundo os advogados, na situação de não gerar provas contra si mesmo. É uma situação peculiar, né, Marília? Você que estava comentando aí durante a exibição da reportagem. O Brasil ainda é uma hipocrisia em matéria de leis e de determinações, porque eu fico impressionada quando um bandido vai a julgamento, às vezes está provado que fez, que ele às vezes é um réu confesso, e chega lá e fala, me recuso a falar, ele não precisa provar nada contra si, pode mentir à vontade, o advogado mente. Eu fico pensando, valores éticos, valores verdadeiros, a hipocrisia, até onde nós vamos? Então essa lei nova agora, pelo menos complemento de lei, pelo menos está dando mais estrutura para provar uma situação, uma vez que o indivíduo não é nem obrigado a soprar o bafômetro, né? Quer dizer, ele não é obrigado a nada, ele pode beber, pode matar, depois ele fica como um crime culposo, ele não é responsável por nada, paga uma fiança, vai embora e quem está morto, acabou, né? Então, não sei, gente jovem, por favor, eu sempre falo que esse país é país do jovem, reflitam sobre essas coisas e mudem essas leis. O doutor Júlio estava falando até da mudança de hábitos, né, em relação a essas questões de álcool e direção, né? Sem dúvida, né? Eu acredito que essas novas posturas vão fazer com que muita gente repense no seu modo de vida, né? E lembrando que a violência no trânsito
traz para a saúde um problema muito sério, né? A saúde pública sofre muito, e é onerada com esse tipo de atitude. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% que nós gastamos aqui em Poços de Caldas com internações e cirurgias se refere a urgências e emergência. Quando deveria ser em torno, no máximo, de 65%, que aí sobraria recurso suficiente para que nós atendêssemos as ocorrências eletivas, né? E em virtude consultas, exames e cirurgias marcadas, exatamente. Né? Então, em virtude dessa agressividade e essa violência, principalmente no trânsito, nós acabamos ocupando não só os recursos, mas como também a própria estrutura física e profissional dos nossos hospitais. Recentemente eu fui questionado por que não se fazia, ou por que nós temos uma lista de espera grande em cirurgias de ortopedia. Que era uma vergonha, que precisava arrumar mais profissionais. Aí a minha resposta foi muito objetiva. Primeiro, nós não temos mais profissionais para serem contratados. Existe no mercado uma falta de profissional em algumas áreas e a ortopedia é uma delas. Segundo, se tivéssemos mais profissionais para contratar, com certeza eles continuariam sendo ocupados com as urgências e emergências. E eu disse a essa pessoa exatamente o seguinte: olha, se você for à Santa Casa, você vai ver que todos os dias os profissionais trabalham quase que diuturnamente atendendo urgência e emergência. Então não sobra tempo, leito hospitalar, condição para que se faça os atendimentos eletivos. E isso é muito em decorrência da violência no trânsito, com certeza. Situação, né? E principalmente em relação aos ortopedistas, que são os primeiros, traumatizou, quebrou alguma coisa, é o ortopedista que claro, na frente, né? E inclusive a própria Secretaria de Saúde, existe uma campanha do governo federal que vai ser implantada agora, certamente no próximo governo em posse, já está em andamento dentro da Secretaria de Saúde, que é a Paz no Trânsito. É um procedimento, é um projeto do governo federal em parceria com a Vigilância em Saúde, e nós recebemos um recurso bastante substancial para que nós possamos comprar, inclusive, etilômetros para serem fornecidos à nossa polícia, fazer campanha de trânsito, fazer divulgação. Foi um trabalho que nós fizemos todo o projeto, recebemos recursos, mas não deu tempo hábil para que nós pudéssemos colocá-lo efetivamente em funcionamento, por problemas de dotação orçamentária para compras, etc. Mas é um projeto, um dos muitos projetos que vão ficar na Secretaria de Saúde para serem implementados já no começo do próximo ano. Próxima administração. Agora, um dos equipamentos, um dos aparatos disponíveis no município de Poços de Caldas especificamente, alguns outros do sul de Minas também, que é o SAMU, recentemente recebeu um novo aparelhamento, recebeu um incremento, né, com novas ambulâncias e equipamentos também, atende, além das outras demandas, às demandas referentes ao trânsito. E é também um bom termômetro para saber como anda essa questão. A grande maioria dos atendimentos do SAMU é referente a acidentes de trânsito, né? Estatisticamente e proporcionalmente você vai ver que houve uma mudança, inclusive na forma de atendimento, na qualificação dos nossos pacientes. Existe um diferencial muito grande entre o atendimento da urgência e emergência em Poços de Caldas antes do SAMU e após a implantação do SAMU, que nós estamos fazendo 6 anos. Fizemos 6 anos agora em dezembro. E o SAMU recentemente recebeu aí 2 novas viaturas, um equipamento muito moderno, é o mais moderno do Brasil em termos de software, para controle de chamada, gravação, GPS, localização, quer dizer, é o que nós temos de mais moderno. E isso tudo foi fruto de um trabalho que, durante os últimos 2 anos, nós lutamos de uma forma muito intensa para que Poços não perdesse o controle do SAMU em relação à implantação da rede de urgência e emergência e do SAMU em toda a região Macro-Sul, que está sendo implantada. O SAMU particularmente vai ser implantado a partir de junho, essa é a previsão, em todo o sul de Minas, são 153 cidades e apenas Poços de Caldas tem o SAMU atuando e apenas Poços vai ficar de fora dessa grande rede que vai ser comandado por Varginha. Nós iríamos perder toda a nossa autonomia de gerenciamento de frota, gerenciamento de atendimento, e como nós não concordamos com isso, não assinamos o protocolo, apenas vamos fazer parte da rede de urgência e emergência em termos hospitalar. Não vai interagir com essa rede? Não vai interagir, nós vamos continuar, quer dizer, pelo menos até dia 31, enquanto nós estamos à frente da Secretaria, é esse o pensamento, e eu acredito que o próximo prefeito pense da mesma forma,
o SAMU continuará sendo municipal, até porque a proposta feita pelo governo do estado era uma proposta que viria a trazer um prejuízo muito grande para a Poços. Nós perderíamos uma viatura básica e ainda teríamos que atender a toda a nossa região. De uma maneira geral, doutor Júlio, o senhor achou isso interessante para os outros municípios? Para os outros municípios, sim, porque... Principalmente os menores, né? Eu acredito, apesar que eu já disse o seguinte, eu não concordei com a forma como foi implantado, isso foi um debate muito extenso que nós tivemos. Eu acredito que vai ser um ganho, né? Mas não é o ganho necessário, né? Teríamos que ter um número muito maior de viatura. Eu entendo que vai ficar muito difícil o controle logístico comandado por Varginha, sabe? A distância é grande, as condições são muito diferentes e por isso foi a nossa batalha para que Poços não entrasse nessa rede do SAMU. Mas vai ser um ganho, apesar de que eu acredito que nós deveríamos ter pelo menos uns 50% de aumento nessa frota. A proposta são de 42 viaturas para atender 152 cidades. Tá bom, a gente vai continuar nesse assunto após o intervalo, mas eu quero depois fazer também uma pergunta do Dr. Júlio, e para a gente ir pensando, se Poços de Caldas tem um aparelhamento de saúde maior, tem uma estrutura de saúde maior do que Varginha, isso é comprovado por números, quantidade de PSFs, quantidade de postos de atendimento, de UBS, tudo mais. O que Poços tem e o que Varginha tem? Tem tanto, é maior, independente da diferença, Poços de Caldas é maior. Por que estaria então submetido a essa liderança regional por parte de um município que tem esse aparelhamento menor? Essa é a próxima pergunta e nós queremos a sua participação também, 3721-6955, 3721-6955, você pode participar também pelo MSN, pelo Messenger Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e agora eu já estou fazendo a publicação aqui no facebook.com/Jornal do Sul de Minas, você pode curtir a página, fazer uma pergunta e também o Dr. Júlio Balducci responde. Voltamos em instantes. Pense em uma formação de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Escolha bem a escola do seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2013. Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Venha saborear as delícias do BEP Restaurante. Self-service à vontade. Rodízio de grelhados. Churrasco no espeto. 9 tipos de pratos quentes. 12 tipos de saladas. O chopp mais gelado da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ambiente familiar e aquele atendimento que você merece. BEP Restaurante. Rua Prefeito Chagas, 271. Fone 3721-4732. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para OutCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. OutCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Festa em louvor a Santos Reis, em Poços de Caldas, de 4 a 20 de janeiro, todos os finais de semana. Dia 31 de dezembro, baile de Réveillon da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na quadra da Casa do Menor, Ednan Dias. 6 de janeiro, dia de Santos Reis, missa às 6 horas e 19h30. Dia 13 de janeiro, grandioso leilão de gado. Dia 20 de janeiro, procissão de cavaleiros, amazonas e carros de boi. E todos os dias, bingos, leilões e uma grande programação religiosa. Realização, Igreja Santos Reis. Apoio Café Poços, Sindicato Rural de Poços de Caldas e TV Poços, cultura e fé na sua TV.
Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Ok, estamos de volta então, a participação do Luiz Eduardo do bairro Santa Ângela, pedindo aí um auxílio em relação às questões aí que durante esse feriado eles tiveram problemas de falta de água. Aliás, em diversos bairros da cidade houve esse tipo de reclamação. O DEMAI divulgou uma nota pedindo, durante esse momento de festas de fim de ano, a compreensão da comunidade no sentido de também economizar água, evitar, por exemplo, lavar calçadas, né? Muitas vezes as pessoas estão de férias nesse momento e aí aproveitam para fazer a geral na casa, né? E vai, lava a calçada com mangueira, lava carro com mangueira, alguma coisa nesse sentido. Pedido pelo departamento, então, para que nesse momento não sejam feitas essas ações buscando economizar água, sempre economizar água. Também algumas reclamações referentes aí à falta de luz também durante o feriado. Eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, por que então Poços de Caldas, tendo esse equipamento maior, estaria submetido a uma cidade com menor estrutura? Na verdade, Poços, Varginha e Pouso Alegre, e Passos agora, são os grandes polos macro-regionais, né, de atendimento à saúde. Poços se diferencia por ser a maior cidade de toda essa região e com certeza nós sempre tivemos uma qualidade de atendimento na saúde diferenciada. A questão da escolha de Varginha, ela praticamente tem dois pontos principais. O primeiro é a situação geográfica, né? Varginha está numa região mais centralizada de toda a Macro-Sul, e nós estamos aqui muito exprimidos aqui no sul de Minas, né? Esse é um fator que dificulta, inclusive, o fato de nós não termos em Poços de Caldas uma superintendência regional de saúde, alguns outros aparatos públicos não ser destinado para Poços de Caldas, é exatamente essa proximidade ao estado de São Paulo aqui. Mas, paralelamente a isso, foi feito um trabalho muito intenso nos últimos anos para que Varginha recebesse todo esse equipamento, e com a participação direta da Secretaria de Estado da Saúde. E eu tenho certeza que se nós não tivéssemos tido uma postura muito firme em relação a toda essa discussão, Poços teria sim perdido não só o SAMU, como outros tipos de atendimento, porque nós tivemos embates assim muito violentos até, né, em termos de... Chegou em reunião onde nós éramos 153 secretários, adjuntos, etc., e apenas Poços que mantinha essa bandeira de que a forma como estava sendo feita não seria correta. Depois, quando veio o projeto de Belo Horizonte, para essa divisão, toda a superintendência de Pouso Alegre ficou prejudicada, e aí houve um levante das outras cidades, aqui pertencentes à Regional de Pouso Alegre, que se somaram às nossas reivindicações, e aí nós conseguimos uma série de ganhos para a nossa região, né, a região aqui de Pouso Alegre. E eu, inclusive, fui escolhido por eles lá para ser o intermediário de toda essa discussão. E, felizmente, eu acho que nós trouxemos um ganho muito grande. Para vocês terem ideia, nessa proposta de divisão, não só do SAMU, sim, mas a rede de urgência e emergência, Andradas, que tem um equipamento médico importante para a nossa região, estava completamente fora. Quer dizer, isso significava que todos os pacientes de SUS, de Andradas, Santa Rita, Ipuiuna, Caldas, Botelhos, Bandeira do Sul, Campestre, viriam para Poços de Caldas, né? Então isso foi assim uma luta muito grande que nós tivemos, pensando não só na defesa de Poços, mas na manutenção de alguns equipamentos médicos e hospitalares que nós temos na nossa região. E felizmente nós conseguimos mostrar essa realidade, e a rede ficou melhor dividida. E até aproveitar, né? Porque eu ouvi agora, semana passada, algumas declarações feitas à imprensa de pessoas que não entendem nada de saúde e que costumam dar palpite, né? Dizendo, inclusive, que a inauguração da UPA vai trazer um prejuízo para Poços de Caldas, porque vão começar a vir muito paciente para cá. Pelo amor de Deus. Primeiro que a UPA é uma unidade de pronto atendimento. Hoje, Poços já é polo macro-regional. Então, o que acontece na nossa micro-região já vem para Poços
desde que eles não tenham condição de atendimento lá. Isso não vai mudar. Não é porque nós vamos ter um equipamento melhor para atendimento, que é no caso a UPA, que nós vamos ter mais acidentes, nós vamos ter mais baleados, mais atropelados. Quer dizer, isso é uma insensibilidade muito grande, é uma falta de conhecimento muito grande das pessoas que se propõem a falar de política pública de saúde sem ter o mínimo conhecimento. A UPA ela vai ser um diferencial no atendimento da urgência e emergência. Nós deixaremos de ter, se for mantido o projeto, aquele volume de pessoas na policlínica aguardando para ser atendido, porque toda a urgência e emergência vai para a UPA. Poderemos manter a policlínica com os atendimentos básicos dentro do protocolo de Manchester, é o que nós chamamos de atendimento verde e azul. Quer dizer, você terá um diferencial, uma efetividade maior, um atendimento mais qualificado, né? E continuaremos organizando a nossa rede. A Santa Casa passará a receber continuará recebendo todos os traumas, todos os pacientes voltado à clínica, e o Santa Lúcia, que não fazia parte da rede de urgência e emergência, passará a atender todos os casos de cardiovascular, quer dizer, com o médico 24 horas, haverá uma diferenciação. Todo paciente que tiver um problema cardíaco, problema qualquer problema vascular, o AVC agudo, vai ser encaminhado diretamente para o Santa Lúcia. Caso vermelho vai para o Santa Lúcia e Santa Casa. E Santa Casa, mas já diferenciado. Não vai adiantar mandar para a Santa Casa, por exemplo, um paciente infartado, porque o local que ele deverá ser atendido com toda a especialidade é o Santa Lúcia. A referência é o Santa Lúcia. Exatamente. Então isso faz com que você ganhe tempo, deixe de ter entraves burocráticos, né? E pela primeira vez o Santa Lúcia será beneficiado com recursos do governo estadual, na ordem de R$200 mil mês, para manter esse pronto atendimento. Coisa que ele nunca, na história do Santa Lúcia, ele nunca recebeu recursos públicos nenhum. Então são ganhos assim que vão ficar e que eu tenho certeza que só vão melhorar o atendimento à urgência e emergência de Poços de Caldas. Doutor Júlio, tudo isso que o senhor está falando é exatamente o que o senhor está entregando enquanto secretário para a próxima administração? Isso e muito mais, né? Eu saio da secretaria com a certeza do dever cumprido, sabe? Eu tenho certeza que a equipe toda de funcionários, de servidores, colaboradores que nós temos na secretaria continuarão fazendo um grande trabalho, independente de quem seja o secretário. E se a política de saúde for mantida, e eu acho que ela tem que ser mantida, porque nós não podemos viver novamente processos de interrupção, né? Esse foi o grande ganho dos últimos anos, foi a continuidade daquilo que estava dando certo, daquilo que era bom, e a correção daquilo que nós erramos, com certeza. Mas fica muita coisa boa para a população, vocês podem ter certeza disso. Doutor Júlio, eu quero aproveitar essa oportunidade, fiquei até muito feliz de vir participar hoje, que o senhor estaria presente. Eu estou presidente do Conselho do Idoso, fui eleita agora no meio do ano, e uma coisa que eu tenho observado, como esse final de ano foi assim bastante tumultuado e bastante difícil até para a gente ter a certeza de quem fica, quem não fica dentro do conselho por conta dessa dança das cadeiras por aí, né? Mas, de qualquer forma, eu procurei tomar um pouco de conhecimento a mais do atendimento do serviço de saúde ao idoso. E uma coisa que eu senti assim, existe uma prioridade quando há uma necessidade de internação, quando tem havido o atendimento adequado. Mas o atendimento preventivo é muito difícil e nós temos uma série de coisas previstas em lei que ainda não foram desenvolvidas e que não estão sendo atendidas. Que caminhos o senhor me aconselha a tomar nesse princípio de ano para que eu possa conduzir melhor essa situação e reivindicar dos poderes públicos aí? Adicionando a pergunta dela, é neste contexto que se incluem os programas municipais, por exemplo, como o caso do diabetes, hipertenso e tudo mais? Tenho perguntas, inclusive, sem sobre dúvida isso. Nenhuma. Poços é uma cidade privilegiada em relação ao programa de saúde. É claro que nós temos PSF em aproximadamente 55% da nossa cidade. Os locais, ou as regiões da cidade, onde nós temos o PSF implantado, já proporciona aos idosos e aos moradores daquela região uma série de atendimentos voltados à prevenção.
mais especificamente hipertensão, diabetes, que são os grandes carros-chefes de qualquer tipo de prevenção e principalmente ao idoso, né? Temos uma falha grande em 45% da nossa população, que não é coberta ainda pelo PSF, mas nós temos algumas unidades que fazem esse atendimento, como por exemplo o programa Hiperdia. É claro que o acesso à população e particularmente ao idoso, ele não é tão amplo quanto deveria ser. Paralelamente a isso, foi montado e já está em funcionamento lá no Hospital da Zona Leste o programa de atendimento ao idoso, com um geriatra, com um clínico, que aos poucos é um programa ainda que está se instalando e que deverá ser implantado. Muito novo, a verdade é essa, né? É novo, e dentro das coisas públicas a morosidade ela é proporcionada pela burocracia. É, então, quando nós dissemos há pouco, a dificuldade de final de ano, esse final de ano foi uma coisa assim, que tinha dia que a gente falava, nossa, não chega o final, não acaba o ano, né? Porque tem dia que parece de noite, né? Você tinha, várias vezes, você tinha o recurso para poder fazer o projeto, mas você não tinha a dotação orçamentária para poder implementar, você não tinha a autorização na LDO para você poder fazer esse implemento, ou você não tinha até mesmo a conversa com quem vai continuar à frente para saber se aquele rumo é o que vai ser seguido. Eu tive uma preocupação muito grande nesse final de mandato em as ações mais críticas ou que demandavam assim, decisões muito importantes para o futuro. Eu entrava em contato com o futuro prefeito, com o Heloísio, ou então eu procurei deixar em stand-by para que nós não incorrêssemos em erros. Muitas vezes a atual administração ou o próprio secretário pensa de uma forma que vai ser mudado daqui a alguns dias. Então isso seria um desperdício do dinheiro público e muitas vezes a inviabilidade futura do projeto, né? Porque a gente ficou numa situação de esperar, como estamos ainda aguardando a indicação do novo secretário para tomarmos ainda essa semana algumas medidas que precisam ser tomadas, né? Verdade. Mas fica difícil. Tivemos, por outro lado, a felicidade nos últimos 15, 20 dias, recebemos um recurso grande do governo do estado, coisas que nós estávamos lutando desde 2010, né? E para nossa felicidade, agora esse final de ano, eles resolveram pagar. Saiu. E aí corre atrás de recursos, de dotação orçamentária para poder fazer o repasse, porque o dinheiro não é da secretaria, são dos prestadores, né? Santa Casa, Santa Lúcia, particularmente. Mas houve, assim, um ganho muito grande nesse final, apesar de toda essa incerteza e essa dificuldade. E toda essa questão relacionada a dinheiro, por exemplo, tramitando dentro das secretarias, não é uma coisa que só o secretário resolve. Tem que ter a colaboração dos demais, tem que ter a colaboração do prefeito, dos vereadores, né? Aprovações, inclusive, na Câmara Municipal, muitas vezes, né? E tudo isso é burocracia. É necessária, obviamente, mas acontece essa demora. Eu quero fazer um novo intervalo, porém antes vamos mostrar a imagem de Poços de Caldas com a nossa câmera localizada no alto da Serra de São Domingos, e essa manhã começou um pouco nublada. Esta edição será reapresentada no período noturno, após o Telefatos e também após a meia-noite. Nós desejamos que essa quarta-feira seja bem produtiva para você. Nós vamos então a um breve intervalo e voltamos em instantes. Queremos a sua participação. Dá tempo, se for rápido. 3721-6955, Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com e também no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltamos já. Há 80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Stand-up de Boteco, no Boteco Santa Rosa. Com Renato Tortorelli e todos os seus convidados. É todo
toda quinta, a partir das 20 horas. Informações 35 8843 9321. Apoio Cultural, TV Poços, Cultura e Lazer na sua TV. Opção para você se vestir bem é o que não falta na Opção Moda Masculina. A maior variedade em roupas para todos os estilos, social, casual e esporte. E ainda uma ampla linha de acessórios e os mais lindos modelos internos, inclusive com tamanhos especiais. A Opção Moda Masculina facilita o pagamento em até 6 vezes sem juros no cartão ou em até 4 vezes sem juros no crediário. Opção Moda Masculina, Rua Pernambuco 761. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é o maior hospital do coração do sul de Minas. Tem uma das mais modernas hemodinâmicas com 2 máquinas, câmara hiperbárica que permite o tratamento mais moderno das feridas, UTI com 30 leitos, facilitando o atendimento de pacientes graves sem espera, pronto-socorro para convênios e particulares de alta resolução 24 horas por dia. O reconhecimento do nosso trabalho aqui no Let's Go é o que nos traz motivação, refletindo no aprendizado dos alunos e no seu desenvolvimento. Parabéns, Let's Go, pelos seus 15 anos. I would like to congratulate Let's Go Training Center in our 15th anniversary, and I would also like to say that I'm very proud to be part of such a great team. Parabéns ao Let's Go, que está há 15 anos no mercado simplificando o aprendizado da língua inglesa. Ética, profissionalismo e seriedade. É por isso que o Let's Go está comemorando seu 15º ano no mercado. Parabéns, Let's Go. I'm proud to be part of it. Happy anniversary, Let's Go! Estamos de volta. Durante um momento no bloco anterior, a Carol perguntou se é isso que você vai entregar para a próxima administração. Todas essas explicações que foram apresentadas aqui pelo Dr. Júlio Balducci. E eu adiciono a pergunta dela. Obviamente, a resposta já foi dada, né? Mas a secretaria será entregue melhor do que você recebeu, por exemplo? Eu acredito que não vou dizer que melhor, mas com certeza com muito mais projetos em andamento, com muito mais implantação de novidades. Conseguimos desatar uma série de nós, né? Por exemplo, o credenciamento da cirurgia bariátrica, que vinha de 5 anos, né? O credenciamento para cirurgias odontológicas para pacientes especiais, como está acabando de dizer. Nós evoluímos muito na prestação de serviço, acertamos definitivamente o credenciamento do Santa Lúcia na cirurgia cardíaca e aumentamos de uma forma significativa o repasse do governo federal e do governo estadual para aquele hospital, praticamente dobrou o recurso que ele tem disponível agora para atender. Isso, claro que traz um ganho muito grande, porque se você tem mais recurso, você consegue atender muito mais gente. Doutor Júlio, eu fiz essa pergunta porque muitas vezes as pessoas falam de possíveis mágicas, né? Tipo assim, vai mudar tudo, melhorar tudo, transformar tudo. Esse é um perigo, né? E aí? Não, é possível fazer mágica na saúde? Mágica ninguém vai fazer. Mágica ninguém vai fazer. Vocês podem ter certeza que não existe milagre. Isso certo? É um pessimismo? Da minha parte? Não, da nossa. Eu estou perguntando, você está respondendo aí. Não, eu acredito que não. Eu acho que é uma realidade. Né? Não adianta chegar e falar assim, olha, eu vou com uma varinha mágica, vou resolver todos os problemas de saúde. Mentira, não vai não. Quem fala que vai resolver os problemas de saúde, ele não está falando a verdade. Primeiro porque saúde, ela é muito dinâmica. Você resolve um problema, surge outro. Certo? E não é só o problema de recurso financeiro, tá certo? Você pode, é claro que o recurso financeiro sendo maior, a sua possibilidade de resolver os problemas é muito maior. Mas eu vou dar aqui um exemplo simples. Eu tenho uma fila lá de aproximadamente umas 400 pedidos de ressonância magnética para ser feito. É um absurdo. Nós temos 2 equipamentos de ressonância magnética em Poços de Caldas. A Organização Mundial de Saúde fala que, estatisticamente, para o mundo inteiro, é um equipamento para cada 500 mil habitantes. Nós temos 150 mil habitantes, temos 2. Então, teoricamente, eu não deveria ter fila. Eu tenho fila,
as empresas de saúde em Poços de Caldas têm fila, e se você tivesse dinheiro para comprar todos os exames, as duas empresas que prestam serviço não teriam disponibilidade de tempo. Então, nem sempre o dinheiro resolve. Outra coisa, se eu tivesse muito dinheiro dentro da saúde, eu não conseguiria contratar alguns profissionais, porque não tem. Não tem psiquiatra, não tem mais ortopedista, não tem reumatologista. Desculpe interrompê-lo rapidamente, antes da Carol fazer uma pergunta, ela tem uma pergunta aqui, a gente tem que correr um pouco agora nesse terceiro bloco. O povo em Poços de Caldas adoece muito ou o médico que faz muito pedido de ressonância? Primeiro que a disponibilidade, o acesso é muito fácil. Tá? O acesso realmente é fácil. E eu falo sempre o seguinte, uma cidade que tem 150 mil habitantes e que produz quase 1 milhão de consultas por ano no sistema público, sendo que 50 mil habitantes da nossa cidade têm plano de saúde, né? Não é uma cidade saudável, mas ela é uma cidade saudável. Ela é uma cidade onde muita gente ocupa muito o sistema público. Certo? E paralelamente a isso, nós temos uma má formação do profissional médico em muitas áreas, e daí a grande demanda de exames desnecessários. Às vezes a dor e pede um exame que não tem. Eu tenho pedido lá de ressonância magnética, como eu disse, sem ter sido feito um raio-x no anterior. Já foi direto pedido uma ressonância magnética. Quer dizer, isso mostra também a falha do sistema de formação dos nossos profissionais no Brasil. Isso não é privilégio de Poços, não. Isso não estamos um problema mal nacional dos médicos de Poços. Não, muito pelo contrário. Claro, muito pelo contrário. A formação é que leva a isso. E, inclusive, a própria população, muitas vezes, ela é quem determina. Ela chega para o médico e fala assim, doutor, eu quero uma ressonância magnética para ver se eu tenho isso. Se o médico falar, não, meu amigo, não precisa, você não tem nada e tal, ela vai no médico do lado, e aí para fazer um agrado, alguma coisa, até por outros motivos, faz o pedidinho e baixa lá na Secretaria de Saúde. Legal, Carol. Bom, falando em falta de médicos, o João Soares pergunta por que há poucos médicos endocrinologistas no SUS. Ele diz que os diabéticos necessitam desses médicos, que a mãe dele faz 5 meses que aguarda uma consulta com um endocrinologista. Como é que ele chama? João Soares. João, eu vou dizer para você, não falta endocrinologista no sistema público, não, falta na cidade. É só você pegar a lista dos endocrinologistas que nós temos no nosso município e você vai ver que nós temos 2 ou 3, certo? E 2 fazem parte da rede. Inclusive nos próprios particulares, Unimed, Climed. Exato. Por que o governo federal, através da ANS, baixou uma norma agora, dando prazo para que os planos de saúde cumpram a marcação de consulta para 7 dias, 10 dias, 30 dias? Porque falta profissionais. Falta profissional no Brasil. E isso não é falta de formação de médico, não. É falta de profissionais que queiram se especializar e trabalhar atendendo a rede pública, principalmente. Reclamações relativas à falta de remédios, por exemplo. As respostas são relativas a questões de licitação, repasse, também. Por exemplo, do Estado, no caso mais recente aí das insulinas. As tiras, né? de diabetes, né? Tivemos um problema sério, agora o governo do Estado vai mudar todos os aparelhinhos, quem não tiver cadastrado no programa Hiperdia não vai receber. E é bom esse novo cadastro para eliminar pessoas que não são da cidade? Sem dúvida nenhuma. Direcionar isso só para os moradores? Principalmente porque o município, o Estado, o governo federal e o município, eles têm uma atividade de programa maravilhoso, que é o programa Hiperdia. E aí muitos pacientes não querem se sujeitar a fazer o programa, a participar dos debates, a participar das orientações e querem se beneficiar com a insulina, com a tira, com o aparelhinho. Então eu acho extremamente correto. Você tem direito, a saúde é um direito de todos, vírgula, desde que regulamentado por políticas públicas. Isso está na Constituição. Então, quando muita gente fala assim, isso é um direito meu. Sim, é um direito seu se você estiver enquadrado dentro das políticas públicas. Então, nada mais normal do que participar, cadastrar, fazer parte dos programas, porque muitas vezes os programas podem ajudar o paciente a fazer o seu controle de diabetes, de hipertensão, sem precisar de medicação. Né? E muita gente não quer participar. Não, eu vou perder meu tempo, vou lá conversar. Não, ele quer só a benesse, ele não quer ter o trabalho. Então eu acho extremamente válido, e assim fosse com todos os programas. Sabe? Se nós tivéssemos isso, nós poderíamos planejar melhor, porque eu faço um planejamento naquilo que eu tenho cadastrado, aí de repente aparece mais 10, 15 mil retirando o medicamento. E aí você joga por terra tudo aquilo que você planejou durante o ano inteiro.
Falando em falta, rapidinho, Zambrano, a Maria Cineira da Tova, ela pergunta sobre vacina antetânica, que ela precisou no feriado e não havia esse medicamento na rede pública e não pode ser vendido. Não, isso aí só na policlínica, que é o local onde nós fazemos a urgência e emergência, e até então eu não tenho conhecimento de falta, não. Não tinha na rede pública. Não, pode ser que ela tenha ido ou no Margarita Moraes ou em algum outro, mas até onde eu sei, na policlínica não tem falta, não. Eu vou até procurar saber assim que sair daqui. Ok, doutor Júlio, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de nos atender aí logo depois do Natal. Verdade. Né, ocupando inclusive a sua folga, hoje é dia. Não tem folga. Folga hospitalar, né? Tem trabalho como secretário, como Exato. todos nós, né? E eu quero agradecer então a sua disponibilidade, desejar aí uma boa continuidade no trabalho, um bom ano novo, felicidades para você e para sua família. Eu tenho que agradecer a vocês todos. Tim Penny em alta em 2013. Se Deus quiser, 2013, um pouco mais de tempo, né? Para me dedicar ao lazer um pouquinho mais. Mas eu tenho só a agradecer pelo contato, pelo convívio que nós tivemos nesses anos, né? Em que estivemos à frente da Secretaria de Saúde. Para a população, pedir desculpas pelas nossas falhas, que com certeza ocorreram, pelas nossas dificuldades. Eu tenho certeza que aquilo que nós poderíamos fazer, que estava ao nosso alcance, nós tentamos pelo menos fazer, né? E se não conseguimos, foi mais por outras dificuldades do que por falta de vontade. Com certeza a falta de vontade não houve, não só minha, mas de toda a minha equipe. E eu queria aproveitar, Zambrano, e agradecer aqui de público, ocupando o espaço da TV Postos, que tem uma grande audiência, a todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, dos mais simples funcionários aos aqueles que foram meus braços direitos, pelo apoio. Com certeza, sem eles, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos, nós não teríamos feito com que Poços de Caldas fosse referência na saúde do Estado, e reconhecido pelo próprio secretário estadual de saúde, o Antônio Jorge, e dizer a eles que eu sou extremamente grato. Aprendi muito com eles, mas muito mesmo, e espero um dia poder devolver a todos tudo aquilo que eu consegui colher de fruto nesses anos. Legal, obrigado então e felicidades. Obrigado. Bom reconhecimento também nesse momento. Marília, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, um bom dia a todos e aproveitando, desejando um feliz ano novo e que a gente, no próximo ano, a gente possa trazer sempre boas notícias para o nosso público, para o seu público. Tomara. E que eu tenho o prazer de participar aqui sempre. Parabéns ao senhor Dr. Júlio, que eu tenho certeza que com todas as dificuldades, com todas as faltas que continuam a acontecer dentro do próprio processo da saúde, nós temos um testemunho do seu esforço e da sua integridade dentro da Secretaria. Obrigado. E Carol, Zambrano, até o próximo ano, ao público de vocês também. Obrigada pela atenção que vocês sempre me deram e pelo prazer que vocês me ofereceram de estar aqui participando desse trabalho de vocês. E não é de hoje, hein, Marília? Nós pois dois, de longa data. Legal. Eu me despeço também, Fábio. Ótima quarta para todo mundo, bom retorno ao trabalho a todos. Nos vemos amanhã ao vivo aqui no Sul de Minas. Até lá. Até amanhã cedinho. Tchau, tchau.